entrar? Pode começar. Patrícia, fecha o microfone, então. Bom dia a todos. Satisfação nós podemos estar aqui, para falar um pouco do cenário da Covid-19 aqui no nosso município. Estou aqui com o Dr. Vladimir, que é o nosso diretor técnico do nosso pronto atendimento municipal, é o nosso diretor técnico do hospital de campanha, da UTI e dos leitos de enfermaria. Hoje o cenário da pandemia em Formiga é um cenário estável. Nós já estamos com esse cenário de estabilidade há mais de um mês e isso é muito bom, mesmo tendo passado o Dia das Mães, mesmo tendo sido liberado alguns segmentos comerciais para voltarem, retornar às suas atividades, nós vemos uma estabilidade importante no cenário. Isso se dá, é claro, devido à vacinação da população. Como foi noticiado, o Butantan fez um estudo numa cidade no interior de São Paulo, e quando a maioria da população adulta foi vacinada, os números de internação, números de óbitos, números de casos graves, eles caíram. Isso é consequência da vacina. Então a vacinação aqui em Formiga, ela segue no mesmo ritmo do restante do Brasil, à medida que as vacinas chegam, geralmente na mesma semana elas são administradas à população formiguense. Nós já vacinamos todos os idosos, a grande maioria da população com comorbidades. Iniciamos já essa semana a vacinação dos profissionais da educação. Vamos iniciar essa semana a vacinação dos profissionais da educação. E de acordo com que as doses elas chegam do Estado, é que nós direcionamos para cada público. Há sempre uma questão sendo colocada de que os profissionais de segurança estão sendo deixados de fora, os profissionais de saúde estão sendo deixados de fora, mas o município segue rigorosamente aquilo que é orientado, aquilo que é determinado pelo governo do Estado e pelo governo federal. Quando chegam essas doses, vamos chegar a 220 doses exclusivas para trabalhadores da educação infantil, serão aplicadas em trabalhadores da educação infantil. Quando chegam às vezes 12, 15 doses para forças de segurança, elas já vêm destinadas, tantas serão para a polícia militar, tantas para a polícia penal, tantas para a polícia civil. Esse cronograma, essa planilha que vem do governo do estado, ela é seguida de forma criteriosa. Com certeza isso desagrada a alguns, porque felizmente quando a gente está num cenário de disputa, porque há uma disputa pela vacina, alguém vai se sentir lesado, alguém vai se sentir prejudicado, mas o município segue os critérios técnicos que são apresentados a nós sem nenhum desvio. Alguém pergunta assim, por que na cidade tal já vacinou todos da Força de Segurança? Por que na cidade tal já vacinou todos os trabalhadores de saúde? Cada prefeito e secretário faz o que eles entenderem, só que cada um também vai responder pelos seus atos de irresponsabilidade, seus atos que muitas vezes são politiqueiros e causam esse transtorno nos demais municípios. Aqui na nossa região a gente já teve vários exemplos desses. Hoje em Formiga nós temos um total de 8.466 pessoas confirmadas com a Covid. Mais de 50% da nossa população já foi testada. Do total de pessoas que adoeceram, a grande maioria se recuperou. Infelizmente nós tivemos a perda de 204 vidas e nós lamentamos muito por isso. E hoje o município tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 100%. Esse dado é de ontem, no final do dia. Geralmente essa ocupação ela flutua muito entre 90%, 85%, 100%, exatamente por isso. O paciente recebeu uma alta, foi transferido, aconteceu alguma coisa, aquele leito ele fica vago por algumas horas, porque nós precisamos bloquear ele para fazer uma desinfecção, uma limpeza, até que aquele leito receba outro paciente. E depois disso nós liberamos o leito para que o paciente seja aceito por meio de susfácio. Lá no hospital de campanha, funciona na estrutura onde era a UPA,
nós estamos com 10 pacientes internados na UTI e nós estamos com 16 pacientes internados na clínica médica, na enfermaria. Dos 10 da UTI, 4 são formiguenses e 6 são de outros municípios, e na enfermaria nós temos 16, desses 16 apenas 6 são formiguenses. Já na Santa Casa nós temos 19 pacientes internados na clínica médica, desses 19, 2 são formiguenses, e na UTI 17 internados, sendo 3 formiguenses, ou seja, desse total da taxa de ocupação, tanto de UTI quanto de enfermaria, o percentual menor são de pacientes de formiga. Mas por que nós recebemos pacientes de outras cidades? Porque os leitos, eles são macro-regionais e muitas vezes até estaduais ou nacionais. Se acontecer, por exemplo, um colapso no estado de São Paulo e nós tivermos leitos vagos aqui, pacientes de lá serão trazidos para cá, uma vez que o SUS é universal e a gente tem que prestar assistência a toda a população, independente de onde ela mora, dependente do município de residência. O Dr. Vladimir vai falar um pouco sobre a questão da nossa estrutura de UTI, as medicações. A gente tem sido questionado com relação às medicações. No mercado está faltando fentanil, o que está fazendo? Falta no mercado midazolam, o que está fazendo? Então, uma parte mais técnica da parte médica, que o Dr. Vladimir Moreira vai estar explanando um pouquinho sobre como que é essa estrutura nossa, como que estão sendo tratados os pacientes, como que estão sendo substituídos esses medicamentos para que os pacientes permaneçam conosco, tendo assistência devida e tendo seu tratamento continuado. Bom dia a todos. Quero frisar uma frase, que estamos numa guerra contra o inimigo invisível, né? E é uma guerra que, graças a Deus, estamos conseguindo vencer. Tivemos algumas baixas, algumas perdas, igual o nosso secretário de saúde acabou de dizer, mas graças a Deus, nosso número de pacientes recuperados, nosso número de pessoas que estão sendo salvas devido ao Covid está sendo grande também. Hoje eu digo que podemos pensar numa terceira onda já na nossa região? Podemos, né? Graças a Deus, Formigas está se destacando entre as cidades da região, pois Formigas é uma cidade onde nós vemos que o número de internados e pacientes graves por Covid está sendo pequeno número. Mas as cidades em volta, muitas cidades na nossa região estão já fazendo lockdown novamente, estão com o sistema colapsado. Cidades em volta pararam o atendimento em pronto-socorro para ser somente Covid, porque não há onde mais colocar pacientes. E o nosso papel em Formiga não é somente atender a população formiguense, é ajudar as cidades em volta, ajudar todos os cidadãos que precisam realmente de um socorro, de um suporte. A nossa intenção, quando montamos os 20 leitos de enfermaria e os 10 leitos de UTI, é para que ninguém fique sem assistência, é para que ninguém morra sem ter um cuidado, é para que ninguém sofra, é para que ninguém fique sem uma medicação, para que não falte oxigênio, para que não falte conforto para você, para o seu familiar, para qualquer aquele que precisar desse suporte para o Covid. Hoje a gente fala de uma estrutura nossa que há um ano atrás era conhecida como UPA, né, que funciona do lado da Santa Casa, que hoje já não é uma UPA mais. Estamos falando de um hospital literalmente, um hospital onde nós temos cadastrados e habilitados pelo SUS Fácil 10 leitos de UTI e os 20 leitos de enfermaria. Então, fala assim, meu familiar foi internado, ele foi atendido lá no Sertão, precisou ser internado na UTI, mas ele está lá na UPA aguardando vaga. Não é assim, ele não está numa UPA. O pessoal muitas vezes vê esse conceito da estrutura do local como UPA, mas aquilo ali não é uma UPA mais, aquilo ali é uma UTI, aquilo ali é um hospital. Então, se o seu familiar foi internado, ele está na UPA aguardando vaga, não está aguardando vaga, ele está num leito de UTI, nos 10 leitos de UTI. Então, nós temos ali para cada leito, nós temos monitor, nós temos respirador para cada leito, além dos 10 respiradores, temos respirador de reserva. Esse paciente será monitorizado 24 horas. Na nossa equipe temos a equipe de enfermagem, que é uma equipe já com experiência em UTI, e a maioria dos nossos funcionários de enfermagem são funcionários que trabalham também na UTI da Santa Casa.
Temos fisioterapeuta respiratório 24 horas. É uma equipe especializada para tratamento de Covid. Nossa equipe médica hoje, eu como diretor técnico do Hospital de Campanha dos Leitos de UTI, priorizo sempre uma equipe médica com experiência, uma equipe médica que já passou por leito de UTI, que já trabalhou, que trabalha na Santa Casa, que trabalha no São João de Deus, que trabalha na UTI de Campo Belo, são médicos que já, na UTI de Lagoa da Prata, são médicos que trabalham já no setor de UTI. Então, nós estamos hoje, graças a Deus, com uma equipe muito boa, médicos experientes, uma equipe de fisioterapeuta, uma equipe de enfermagem completa. Hoje, a minha função não é somente administrar esses leitos juntamente com a Secretaria de Saúde. A minha função é monitorar cada paciente. Se você ou o seu familiar entrou para o nosso leito de UTI, ele será monitorizado pela equipe de enfermagem, pelo fisioterapeuta, pelo médico plantonista da UTI e por mim. Todos os dias eu monitorizo todos os pacientes, acompanho, discuto os casos para que tenhamos a melhor conduta para aquele caso. Quando falamos de medicação, está internado, não tem medicação, não tem midazolam. Muitas vezes não tem mesmo. Hoje nós recebemos do Estado algumas doses de fentanil e midazolam. Mas a dose de midazolam tem sido pequena, tanto para nós, quanto para a Santa Casa, quanto para o São João de Deus, quanto para todos os hospitais. Então, o paciente está entubado, está sem sedação? Não está, certo? O que eu procuro fazer é de uma maneira que todos venham receber um atendimento digno e adequado. Nós não trabalhamos com negligência, não trabalhamos com imprudência com o paciente. Tudo que nós fazemos é baseado em protocolos, é baseado em estudos, simplesmente assim. Hoje, o nosso nível de sedação para os pacientes é baseado no protocolo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Quem quiser, tiver interesse em saber, tem um protocolo, posso disponibilizar para quem quiser ver o que nós utilizamos. Pois a Sociedade Brasileira de Anestesiologia lançou protocolos para uso de sedativos em substituição do midazolam, que tem sido falta no Brasil inteiro, para a substituição do fentanil. Então, hoje, as medicações que utilizamos para sedação, diga-se de passagem que não falta nenhuma medicação sedativa, temos todas, estão sendo utilizadas baseado no protocolo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Tudo em cima de protocolos, tudo em cima de estudos. Então, nenhum paciente ficará sem sedação, nenhum paciente ficará sem medicação. Temos bloqueadores neuromusculares, sedativos, anestésicos, analgésicos. Falando em nível de antibiótico, corticoide, temos os corticoides necessários para tratamento do Covid. Temos um nível de antibióticos, 3 a 4 classes de antibióticos, do mais moderado ao mais potente para tratamento de bactérias. Hoje temos o protocolo inicial de internação do paciente na UTI, com um certo antibiótico, e todo paciente que entra na UTI, a gente escolhe culturas, faz exames específicos para definir a bactéria que aquele paciente tem e já imediatamente providenciamos um antibiótico para ele. Hoje nós vemos que nossos leitos de UTI estão mantendo 100% de lotação. De domingo para segunda, eu fui lá e consegui dar alta em 5 pacientes da UTI, ou seja, dos 10, 50% da UTI teve alta de domingo para segunda, 50% de alta para enfermaria e posteriormente alta domiciliar. E na segunda-feira admiti mais 5 pacientes, ou seja, mais 50% admitido na segunda-feira. Então, de domingo para segunda, tivemos uma lotação de 50%, com 50% de alta, e na segunda-feira já tivemos uma lotação novamente de 100%. Isso, a maioria dos pacientes são de outras cidades, sabendo que se qualquer formiguense que precisar de um leito de UTI, não faltará. Esses leitos estão hoje ali, principalmente para conforto, para segurança dos formiguenses. Então, o que nós estamos fazendo é uma luta diária, estamos cansados, esgotados, mas não vamos parar com a nossa luta, para que se qualquer paciente formiguense precisar, ele terá um leito disponível para ele de imediato. Isso não faltará. Então, frisando novamente, nossos leitos estão com toda a estrutura montada para respirador, VNI, capacete de helmet, que é um novo procedimento para ventilação não invasiva. Temos tubo, medicação sedativa, antibióticos, medicações para tratamento de corticoide,
Não falta nada. Sim, e se vier faltar, doutor? Se vier faltar, naquele momento nós bloqueamos o leito e transferimos o paciente. Mas graças a Deus, até hoje, não faltou nenhuma medicação. E se Deus quiser, com a ajuda do Leandro, do prefeito, continuaremos nessa luta e vamos vencer. E questão de transferência? Doutor, meu pai está lá na UTI Covid de vocês, eu queria transferir ele. É um direito seu, mas não há necessidade, não precisa. A mesma estrutura que nós temos hoje no nosso leito de UTI Covid, temos na UTI da Santa Casa. A única diferença que nós, infelizmente, não temos, que é uma estrutura maior, né, que seria uma máquina de hemodiálise. Vou falar a maioria, 99% dos hospitais de campanha hoje, de Minas, não tem sistema de hemodiálise. Isso é mais direcionado para as Santas Casas. Então, se o paciente que está internado no nosso leito precisar de hemodiálise ou a função renal dele alterar a ponto de uma possível hemodiálise, a gente transfere esse paciente para um setor que tenha hemodiálise. É o único e principal critério de transferência para o paciente internado no nosso leito de UTI. Qual seria um outro critério? Às vezes o paciente está entubado, precisa de uma traqueostomia, que é feito pelo cirurgião. Então, é onde nós transferimos o paciente. A nossa equipe, então, reforçando, é uma equipe já que tem experiência em UTI e temos o apoio do nosso doutor pneumologista, Luciano Cabral, que nos acompanha, nos ajuda nos casos, na discussão do tratamento. Então, tudo que nós precisamos para tratar você, o seu familiar, quando precisar, nós temos. Então, estamos aqui incansavelmente, não paramos a nossa luta, por mais esgotado que nós estamos, não vamos deixar faltar nenhuma medicação, não vamos deixar faltar leito, não vamos deixar faltar estrutura, porque hoje a nossa antiga UPA é o nosso hospital de campanha, é os nossos leitos de UTI e graças a Deus estão funcionando muito bem. Importante dentro da fala do Dr. Vladimir, é importante frisar o custo de estudo, o custo de operação de um hospital de campanha com 10 leitos de UTI é muito alto. Essa semana, por exemplo, nós fizemos o orçamento de medicamentos para abastecer ali por 3 meses, só alguns medicamentos, né? Outros já temos no estoque. Ficou mais de R$1.140.000, só o orçamento de medicações para manter ali mais ou menos 3 meses. Então o custo de operação disso é muito caro, o valor que o município recebe ele é baixo e ainda assim o prefeito decidiu manter esse hospital a fim de garantir assistência à população formiguense. Nós já chegamos, no caso, lá no nosso hospital de campanha, de termos uma taxa de ocupação de UTI de 130%. Por quê? Estava lotada a UTI, chegou um paciente formiguense precisando e nós abrimos mais leitos para receber esse paciente formiguense, a fim de que a nossa população não precise sair do município para ser tratada. Com relação ao que o Dr. Vladimir falou, eu acho muito importante, porque eu tenho sido perguntado muito sobre isso, questão de terceira onda. Nós esperamos que não tenha, a expectativa é que não. As pessoas estão sendo vacinadas, porém, há alguma garantia disso? Nenhuma garantia. Que garantia que nós tínhamos no final do ano passado de que março e abril desse ano nós teríamos um colapso no estado de Minas Gerais como nós tivemos? Nenhuma. Então tudo é muito hipotético, uma vez que o vírus está sempre mutando e uma dessas mutações pode vir a prejudicar até o processo de imunização da população. Então, nós não sabemos, é muito hipotético, estamos atentos, todos os dias monitorando o cenário de formiga, monitorando o cenário regional, monitorando o cenário nacional, a fim de que venhamos ter ações efetivas para enfrentar esse vírus da melhor forma possível. Então, nossa parte é isso, estamos abertos para perguntas. Quem vai começar? Essa reunião aqui, isso que você explicou mais cedo ali, o pessoal está reclamando que transfere para Santa Casa. Eles acham que tem essa diferença de qualidade no atendimento? Sim. No hospital de campanha? Exatamente. Como as pessoas sabem que ali é a estrutura de UPA, a estrutura física de UPA, muitas vezes acontece o que o Dr. Vladimir falou.
o parente é internado, passa pelo Vicentão, está com um quadro de piora e nós temos vaga no nosso hospital de campanha, seja UTI ou enfermaria. E aí as pessoas ficam um pouco ansiosas, pedindo para transferir para a Santa Casa, porque está na UPA, ele está na UPA esperando o leito, ele não está na UPA, ele está no hospital de campanha, seja um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Um exemplo disso, até falei antes, nós temos 2 parentes de uma médica que trabalha conosco, eles estão lá, e ela está mantendo eles lá no nosso hospital de campanha. Até ontem à noite eles estavam internados ainda estão internados, né? São 3 parentes e ela fez questão que ficasse lá, exatamente por conhecer a estrutura, conhecer a capacidade da equipe, conhecer o nosso estoque de medicamentos e tudo aquilo que a gente pode fornecer para a família dela. Se alguém perguntasse assim, eu peço a Deus que não aconteça, se minha mãe precisasse ficar internada ali, eu deixaria? Com certeza eu deixaria, porque eu confio na minha equipe plenamente na minha equipe, na capacidade técnica deles. Sobre o SAD, como que está sendo o funcionamento dele, o protocolo? Ele tem feito aquela testagem em casa? Como que ele está funcionando hoje? O serviço de atendimento domiciliar para Covid, hoje a base dele é no ginásio do Vicentão. Nós fizemos isso a fim de otimizar os atendimentos, uma vez que se a equipe tiver com pouca demanda, a equipe do SAD, esses profissionais podem estar indo, até ajudando, auxiliando lá dentro do Vicentão no atendimento a algum paciente, em transferências ou contrato também. Se a equipe do SAD estiver sobrecarregada, a equipe do Vicentão pode estar dando um apoio para eles. A questão da testagem, nós decidimos em uma reunião da Câmara Técnica que essa testagem ela seria feita no ginásio do Vicentão, quando o paciente chegasse ali entre o 5º e o 8º dia, e essa testagem seria feita também na tenda, a antiga tenda. Hoje ali funciona um centro de testagem. Tudo isso a fim de que nós venhamos dar mais conforto àqueles pacientes que precisam de atendimento, porque a gente começou a perceber que a demanda do SAD, ela se tornou uma demanda só de teste, só testar. A equipe virou uma equipe, em vez de uma equipe de atendimento domiciliar, para pacientes que precisam ter o seu quadro clínico avaliado, a equipe do SAD tinha virado uma equipe de teste. Testava um, testava outro, ficava o dia inteiro fazendo teste de Covid e com isso não conseguia atender o paciente que estava em casa com esforço respiratório, o paciente que estava em casa com febre, o paciente que estava em casa sentindo alguma dor, precisava de uma medicação, de um atendimento. Então o SAD tinha perdido um pouco esse foco. E aí, a fim de retornar o serviço para a sua origem, que é o quê? Prestar atendimento médico, prestar atendimento de enfermagem, prestar atendimento de saúde àqueles que precisam de atendimento de saúde, é que nós direcionamos que os testes não fossem feitos mais pelo SAD. Isso traz algum problema? Para o paciente que está assim, teoricamente saudável, o paciente que consegue se deslocar, não traz nenhum problema, né? Mesmo porque, um exemplo, um paciente que chegou no Vicentão, está entre o 3º dia de sintoma, ele não vai fazer o teste no dia, a equipe agenda o teste, ele vem com todos os cuidados, ele é orientado, vem na tenda, realiza o teste. Se precisar, até positivo, precisar de um atendimento, a gente já direciona o atendimento médico para esse paciente. Então o SAD não está fazendo teste por isso. Agora, se o SAD chegar lá, vai atender um chamado, o paciente está lá entre o 5º e o 8º dia de sintoma, a equipe do SAD faz o teste nesse paciente, né? Se ele estiver entre o 5º e o 8º dia de sintoma. Falta teste em formiga? Não falta teste. Essas caixas aqui são de teste de Covid, para vocês terem uma ideia. A nossa última compra de teste foi de 6.000 unidades. Estamos providenciando uma nova compra a fim de sempre garantir essa testagem da população que necessite. Quem pode fazer teste? Quem tem sintoma. Não tiver sintoma, não faz teste. Fui lá no Vicentão, o médico falou que eu não ia fazer o teste em mim. Não vai por quê? Muito provavelmente que o paciente ou ele não tem sintoma, ou se tiver sintoma não tem entre o 5º e o 8º dia de sintomas. Então não vai ser feito esse teste na hora. Chegou lá entre o 5º e o 8º, o teste é feito no mesmo momento.
Leandro, só para eu entender então, a pessoa está com sintoma, ela procura ou atende o Vicentão? Não, ela procurou o Vicentão. Ou o Vicentão. Ela procurou Então o SAD, para ligar aí na casa? Não, pode ligar também, para ir na casa. Só que, o que acontece? A pessoa está bem, ela tem meios de ir até o Vicentão, ela vai a fim de prender a equipe do SAD, que podia estar atendendo, por exemplo, um idoso, podia estar atendendo um paciente que não tem condições de sair de casa. Então, as pessoas me ligam e falam assim, eu estou ligando no SAD, não consigo falar, a equipe está sobrecarregada, eles continuam trabalhando, né? Desde quando se implantou o serviço, aquela equipe não parou nem um dia. Então, se a pessoa pode pegar o carro dela e ir no Vicentão, ela vai. Lá ela vai ter um lugar para estacionar o carro, lá o espaço é amplo para recebê-la, funciona 24 horas, exatamente. Sobre a segunda dose, como está sendo esse controle, por exemplo? Quem ainda não foi imunizado com as duas, é porque ainda não chegou o momento, ou como está sendo feito esse controle? Tem alguém que não foi vacinar? Como está sendo isso? Nós temos alguns poucos casos de pessoas que tomaram a primeira dose e não buscaram a segunda dose, alguns poucos casos. Mas em linhas gerais as pessoas têm procurado, esse trabalho é feito muito forte junto à diretoria de comunicação, a Karina, divulgando as datas. Um exemplo, sábado agora vai ter dia D de segunda dose para quem vacinou entre o dia X e o dia Y, e aí isso é divulgado, os próprios agentes comunitários informam a população, é feita uma busca ativa a fim de que essa pessoa ela receba a segunda dose do imunizante e complete esse esquema vacinal para a Covid. Então não tem faltado segundas doses, não faltou nem formiga. Lá atrás eu volto com uma fala minha, nós somos muito prudentes em segurar a segunda dose. Quando o Ministério falou vacina todo mundo, segurou essas doses de vacinas porque nós sabíamos que corria o risco de não chegar, e aí a gente viu o Brasil entrando em caos, né? Porque não tinha segunda dose para completar o esquema, e formiga a gente não teve nenhum problema dessa natureza. E sobre a questão do serviço psicoassistencial, ele está sendo feito, ele foi cortado, como que? Danilo, quando a gente está em crise, né, como nós estamos, o Brasil vive uma crise, a gente precisa administrar mais do que nunca. E eu aprendi com o Eugênio que administrar é elencar prioridades, né? Então, dentro dos nossos serviços, quando eu falo nossos serviços, eu estou falando dentro da prefeitura em geral. Nós precisamos, a fim de manter a assistência, o cuidado médico aos pacientes, manter esses pacientes com medicação, nós precisamos elencar prioridades. Então, alguns serviços que nós entendemos junto à nossa equipe técnica poderiam ser de momento paralisados, nós paralisamos esse serviço. A gente precisa entender o seguinte: qualquer pessoa, seja paciente ou familiar, que precise de atendimento psicológico, nós temos uma equipe, que é a equipe multiprofissional do antigo NASF, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Essa equipe está mantida com seus serviços. Essa pessoa pode buscar essa assistência no Centro de Atenção Psicossocial, temos psicólogos, psiquiatras, dois médicos atendendo lá, a equipe de psicólogos. Então, nenhum paciente ele deixou de ter direito ao atendimento psicológico, nem ele nem os seus familiares. O que foi alterado é a forma com que essa assistência ela estava sendo prestada. O serviço de assistência psicológica aos pacientes ele está mantido no município, como esteve desde o início da pandemia. E quais serão os próximos grupos a serem vacinados? Recentemente começou a vacinação dos professores. Quais serão os próximos grupos prioritários? Então, Luciana, essa pergunta ela é boa. Ela é boa porque nem a gente sabe. Porque quando a gente pega o Plano Nacional de Operacionalização, né, que é o PNO, que está dentro do Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, ele vinha trazendo uns públicos, só que está sendo alterado constantemente. Chega essa semana, aí mandam dose e falam assim: agora vai vacinar professores. Ótimo, a gente vacina. Então nós nunca sabemos previamente quem vai ser.
qual vai ser o próximo público. Por exemplo, nós paramos de receber doses destinadas a trabalhadores de saúde. Acho que até um outro ponto que eu posso abordar depois de te responder. Nós estamos recebendo pouquíssimas doses destinadas a profissionais da segurança pública. O governo do estado não está direcionando. Nós estamos recebendo para vacinar atualmente comórbidos, sua grande maioria, e veio uma quantidade pequena também para profissionais, não professores, profissionais da educação infantil. A gente nunca sabe, uma vez que o Estado e o Ministério da Saúde estão sempre mudando essas prioridades, mas no geral é isso, manter o que nós acreditamos, manter os comórbidos, né? Acreditamos que vão manter as forças de segurança do jeito que está, a conta gotas, e vacinar também o pessoal da educação para ver se começa a ter esse retorno das aulas aí de forma híbrida, né? Agora, falando dos trabalhadores de saúde, ontem me reuni juntamente com a Poliana Lacerda, que é a nossa diretora de epidemiologia, diretora de atenção à saúde, junto com um representante da Comissão de Saúde, da Câmara Municipal, da Comissão de Serviços Públicos, para falar exatamente disso. Desde o dia 20 de abril, nós não recebemos doses de vacina para trabalhadores de saúde. Nós vamos tirar de um público para colocar em outro? Não, nós não vamos fazer isso. Porque se eu tiro uma dose de vacina, vou dar um exemplo aqui que eu acho que cabe bem nesse momento. Eu tiro uma dose de vacina que veio para comórbido, que vem lá, 1.700 doses para população com comorbidade entre 18 e 59 anos, por exemplo. Aí eu tiro uma dose de vacina e vacino, o Patrick, que é um trabalhador de saúde que me pediu. Aí a minha mãe, que é comórbida, minha mãe já foi até vacinada dentro da idade, tá, gente? Vacinada agora deve ter uns 10 dias. A minha mãe vai lá e morre sem a vacina. Aí o que eu vou fazer? Eu falo, minha mãe morreu porque o secretário de saúde tirou uma dose que era dela e deu para o Patrick. Então nós não vamos fazer isso. E infelizmente pode pressionar, pode chorar, espernear, nós não vamos fugir daquilo que o Estado tem direcionado. Já tivemos pessoas, grupos de pessoas, entidades de classe, movendo processo, ações contra o município, respondemos denúncias. Não tem problema nenhum isso aí. Problema nenhum. Porque se a justiça falasse, não, eu quero que vacina o grupo X agora, a justiça determinou, nós vamos obedecer. Mas até que haja uma determinação judicial, a gente vai seguir rigorosamente aquilo que o governo do Estado tem direcionado. São tantas doses para professores, 220, nós vamos vacinar 220 pessoas da educação infantil. São 15 doses para a segurança pública. São quantas para PM, quantas para civil, porque até isso vem. São 5 para civil, 7 para PM, 2 para a polícia penal. Nós vamos vacinar desse jeito. Desde o início da pandemia nós estamos seguindo a risca, sofrendo pressão de muitos lados, reclamações constantes, mas nós continuamos vacinando dentro daquilo que está sendo determinado nos protocolos, nas notas técnicas do governo do Estado. O que nós fizemos em relação aos trabalhadores de saúde? Como que essa vacina, como que o Estado calculou essas doses para os trabalhadores de saúde? Eles fizeram o seguinte, pegaram a vacina de influenza, que é a vacina da gripe do ano passado, foram 1.600 e alguma coisa, profissionais de saúde que procuraram. Eles falaram, lá em Formiga tem só 1.600 e pouco. Então foi essa a base de cálculo. Qual foi a base de cálculo do município? Nós entramos em contato com cada conselho de classe para pedir o número de profissionais que estavam lotados aqui no município. Fizemos um estimativo daqueles que não têm conselho de classe que os representa e mandamos para o Estado. Então, o que nós solicitamos ao governo do Estado? Mais 3.700 doses de vacina, 3.600 e pouco, quase 3.700 doses, para terminarmos de vacinar os trabalhadores de saúde. Qual foi a resposta do governo? Nenhuma. O governo não respondeu nada. Nós reiteramos o pedido, o governo do Estado permaneceu em silêncio.
E aí, infelizmente, a gente tem que ver o governador, que ele gosta de Twitter, gosta de rede social, a gente tem que ver o governador postando besteira todo dia no Twitter dele, na rede social dele. Agora nós vamos vacinar profissional da segurança, está vindo 100 mil doses para vacinar profissional da segurança. Aí dessas 100 mil chega 15, 20 doses aqui. O pessoal fica revoltado mesmo. Cadê a vacina dos trabalhadores de saúde, governador? Cadê? Formiga falta 3.700 ainda, nós já cobramos. Ele não mandou, não respondeu. Então, tudo que nós precisamos fazer, toda a cobrança necessária ao governo do Estado, nós estamos fazendo. Agora, cabe ao governo do Estado, que é quem recebe as doses do Ministério da Saúde, cabe ao Ministério da Saúde sensibilizar esse público que está tão fragilizado, trabalhando de forma incansável, como o doutor Vladimir disse, desde o início da pandemia, disponibilizar doses para essa população. Falando de vacinação, tem algum assunto na cidade, assim, tem poucos casos em Formiga, você falando de região, que tem cidades que são críticas, tem poucos casos porque não estão fazendo testes. Surgiu esse assunto aqui. Tem essa. Então, não existe. Toda pessoa que chegar com sintoma em um dos nossos pontos de atendimento, ela vai ser testada. Todas as pessoas. Todas. Isso é muito fácil também de comparar, você pegar o boletim epidemiológico das outras cidades, os casos descartados e comparar com a da cidade. Nós estamos muito à frente, porque a gente faz a testagem. Se for fazer esse comparativo de falar que não está testando. Vocês têm um controle hoje, vamos dizer, um acompanhamento desse pessoal que vacinou, que já tomou as 2 doses, se eles têm sido contaminados, se têm tido, vamos dizer, sintomas, o pessoal que tem morrido ultimamente já tinha tomado alguma das 2 doses, vocês têm conseguido fazer esse controle? Nós temos sim, o setor de vigilância epidemiológica, ele faz esse controle. Quando o paciente dá entrada com teste positivo em um dos nossos serviços, uma das perguntas que é feita na hora da triagem é se esse paciente já foi vacinado, com 2 doses, tem quanto tempo. Então, a grande maioria dos casos, inclusive de óbitos, são pessoas que não foram vacinadas, não foram. A vacina, ela funciona, ela é eficaz, a grande responsável por essa queda no número de óbitos, no número de casos aqui no nosso município. Então, funciona. Existem casos? Sim. Temos casos de pessoas que tomaram a vacina e adoeceram, tiveram Covid, uns ficaram graves, outros não tiveram quase nenhum sintoma. Tivemos casos de algum paciente que foi a óbito, mas assim, são casos muitíssimo isolados. Em relação ao Vicentão, como eu falei, lá em Deus o livre tem uma terceira aula tal. A estrutura está lá, então se não pensa em desmontar ela, vai continuar lá. Tanto a estrutura do Vicentão quanto do hospital de campanha, nós pensamos em manter essa estrutura. Talvez que se vier uma nova onda, a gente precisa ter onde estar atendendo os nossos pacientes. Estrutura mantida, claro, a estrutura do Vicentão hoje ela está com uma equipe reduzida, porque naquele período de março e abril, nós chegamos a ter 36 internações lá. Hoje a gente está ficando com 1, 2 pacientes observados, não tem internação a mais. Porque os pacientes que precisam de internação têm leito lá no hospital de campanha e a gente logo encaminha. Então essa equipe está reduzida, mas a estrutura está toda montada, toda mobilizada e caso haja necessidade, Deus queira que não, a gente consegue direcionar esses atendimentos de forma concentrada lá novamente. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? Tem alguma consideração, doutor Vladimir, Leandro? Então, só quero falar um detalhe também aqui sobre os casos de criança, né? Em Formiga a gente tem alguns casos de criança com sintomas gripais leves, né? Não tivemos até hoje em nosso hospital de campanha crianças com quadro grave, não tivemos, né? Mas se acontecer de um bebê, um adolescente, um jovem, uma criança, qualquer idade que for, tiver um quadro grave, precisar ser entubado, precisar de um atendimento, de um leito de UTI, nós estamos preparados também para atender essa criança, para fazer esse atendimento pediátrico caso haja necessidade e, se houver necessidade, transferir para uma UTI pediátrica, né? Então, tanto
desde a criança, do recém-nascido até o mais idoso, nós estamos preparados para atender a todos. Então, finalizando, mais uma vez, quero agradecer a toda a população formiguense pelo apoio, agradecer pela ajuda, pelo carinho que está tendo com toda a nossa equipe, agradecer pelos elogios que nós temos recebido do nosso hospital de campanha. Estamos aqui para poder fazer o melhor para todos e, mais uma vez, repito a frase: se caso qualquer pessoa precisar da minha pessoa, de uma orientação, de uma ajuda, pode me encontrar aqui no hospital de campanha. Estou à disposição, estou ali quase todos os dias, estou à disposição de qualquer pessoa que precisar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Bom dia. Agradecer a presença da imprensa, né? Estaremos periodicamente fazendo essas coletivas para esclarecer algumas dúvidas que a população tem, que leva até vocês. E agradecer a equipe, né? Que tem trabalhado incansavelmente. Todos se cuidem, usem máscara, continue usando máscara, lave as mãos, higienize as mãos, evite aglomerações e vai passar, tudo isso vai passar. E de forma especial, quero registrar aqui um agradecimento ao prefeito Eugênio. Por que eu quero fazer isso? Porque qualquer gestor que olhar aqui e falar assim, a gente tem 15 pacientes de formiga internado, então precisava manter esse hospital não. Porque o custo disso é altíssimo, gente. Altíssimo manter aquele hospital de campanha funcionando. Ele poderia simplesmente falar, não são pacientes nossos, então vamos fechar as portas, os nossos a gente atende na Santa Casa e problema das pessoas. Mas ele muito preocupado com a população formiguense, pode vir a precisar, e também com a população da região, tem sensibilizado a manter esse custeio altíssimo do hospital, tudo pensando em salvar vidas. Então, nosso prefeito tem sido muito valente, muito responsável e muito humano, sensível à causa da saúde em manter esse serviço. E é isso, vamos em frente, vai passar, se Deus quiser. Um abraço a todos, Deus nos abençoe.